nome é Julia Galvani e esta é mais uma entrevista do quadro UNASP 40 anos. E hoje a gente tem a alegria de receber a Ellen Stencil. Ellen, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Ellen. A Ellen, ela é uma líder na área da música aqui no UNASP, trabalha aqui há muitos anos e também é filha do primeiro diretor. Então com certeza terá muitas histórias para nos contar. E eu queria começar perguntando para você um pouquinho das suas origens. Então, quando você nasceu? Onde você nasceu? Eu nasci em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no dia 12 de janeiro de 1963. Meu pai, na época, era pastor da Igreja Central de Santa Maria. Certo. E qual o nome dos seus pais? Meu pai é Walter Boger, minha mãe Ruth Miriam Boger. Ok. Conte-nos um pouquinho ali sobre a sua família. Ela já era adventista? Teve algum momento assim que foi importante para você também seguir nesse caminho? Eu sou sexta geração de adventistas. Tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe já eram adventistas. E todos têm uma história muito bonita, apesar de ser uma história separada pelos opostos. Minha mãe, então, foi batizada 2 vezes. A primeira vez na barriga da minha avó, quando o pastor Léo Hallowell fazia as campanhas lá no Amazonas. O meu avô e a minha avó aceitaram a mensagem. Então, meu avô tinha 6 filhas e mandou as filhas para o colégio. No meu pai, ele lá no Rio Grande do Sul, ele era gaúcho e a família dele também, os pais dele, os chuantes, na verdade, os avós dele já eram adventistas e também foram impactados pela mensagem. E meu pai estudou uma parte do tempo no IACS e depois também veio para o CAB na época, onde ele encontrou com a minha mãe. Certo. E quanto a você, qual foi a data do seu batismo? Quantos anos você tinha? Eu me batizei na Igreja Central de Curitiba. Eu tinha 11 anos e foi assim uma experiência muito significativa. Nós nos batizamos no batismo da primavera com 4 amigas. Nós cantamos no tanque batismal e foi assim um momento de festa, como todos os batismos da primavera são. Certo. E esse dom na área musical é desde a infância? Olha, não sei se é muito dom, né? Mas eu amava música. E meu pai cantou no quarteto, foi da segunda formatação do quarteto Arautos do Rei. E lá minha mãe conta, eu não me lembro muito bem, que eu era pequena, mas eu ficava assim, babando, literalmente, na beira do piano. Né? Na época era a Tracy, a pianista, e depois o Alexandre Reichert. E eu ficava assim, debruçadinha assim na lateral do piano e vendo os dedinhos deles rolando pelo piano. E daí eu chegava em casa e ia imitar. Não tinha piano e imitava em cima da mesa. Então, com 5 anos, meus pais, entendendo da minha vontade, né, e o meu desejo, me colocaram para estudar piano. E daí, então, eu já estava em Curitiba. Eu comecei, então, meus estudos de música em Curitiba. Certo. Qual a sua formação, então? É na área de música? Minha formação é na área de música e na área de pedagogia. Eu fiz primeiro o ensino médio, né? Depois eu fiz o técnico em piano no IAE. Depois, então, eu fiz licenciatura em música, educação artística e comecei o bacharelado, fiz 2 anos e meio, mas não concluí o bacharelado. Depois, então, eu fiz um mestrado em música na Andrews University e fiquei, né, por aí por um tempo. Daí na Inglaterra eu fiz a pedagogia do piano, um diploma especial, enquanto o Renato, meu esposo, fazia o mestrado no Newbold College. E depois de muitos anos, a pedido da direção da época daqui do UNASP, então eu fui fazer o doutorado e daí fiz na Unicamp também práticas interpretativas na área de piano e ensino do piano e na Unicamp, mas o doutorado eu acabei faz 7 anos. Certo. Agora falando um pouquinho sobre o UNASP Campus Engenheiro Coelho. Aqui a fazenda foi comprada em 1983. O que estava acontecendo na sua vida nesse momento? Você acompanhou esse processo? Com certeza. Eu estava tinha terminado o ensino médio, estava começando a faculdade
E eu lembro então que se falava, né, na compra da fazenda. E estavam procurando, né, meu pai na época era o diretor do campus São Paulo, e ele então liderava a busca, né, de um novo local. Como vocês sabem, tinha sido desapropriado então a fazenda do IAE de São Paulo. Eles então estavam procurando um local onde pudessem dar continuidade para a obra educacional no Brasil e na época, mas também no estado de São Paulo. E foram para vários lugares, várias indicações, e eu lembro então que já tinham fechado uma fazenda em Bragança Paulista quando surgiu essa fazenda, né, a Fazenda Lagoa Bonita. E daí começar de novo, vamos dar continuidade? Será que não é plano de Deus? Não é? E foi aquele momento assim, né, difícil. E eu lembro então meu pai comentando que então eles viriam ver a fazenda e eles iam tomar uma decisão se fosse unânime a busca. Era uma comissão grande, né, de pastores, de administradores, de pessoas da comunidade, líderes da igreja. Então, se fosse unânime, eles então iam voltar atrás e viriam para cá. E para nossa surpresa, né, e com a bênção de Deus, foi o primeiro milagre que aconteceu aqui nesse lugar. A compra da fazenda foi unânime e todos estavam de acordo, porque era um lugar que eles estavam sonhando, era um lugar que eles estavam buscando. Aqui então eles lançaram, né, esse sonho, começo do sonho, do novo IAE, como era carinhosamente chamado. E nesse processo eu vim então conhecer a fazenda. Depois que tinham comprado, eu lembro que a gente veio fazer um passeio aqui. Vim com uma amiga e nós então fizemos uma volta na fazenda, andamos de trator, ficamos ali na época na casa sede, né, que era o que já tinha aqui no campus. E foi assim, sabe, uma descoberta de conhecer um lugar novo que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira. Engenheiro Coelho, na verdade, nem existia, né? Era uma fazenda e uma região pequenininha que pertencia a Arthur Nogueira. E desde lá, então, a minha vida e a vida do UNASP Campus Engenheiro Coelho andam paralelamente. Certo. E como que os administradores descobriram esse local? Foi indicação de alguém? Olha, eu não sei bem essa parte da história, mas eu sei que tinha os corretores e eles se conversam. E aqui em Conchal tinha um corretor que estava ajudando, o Valdir Bartarim, que na época estava em contato, e daí quando ele descobriu essa fazenda, ele falou assim: pastor, é essa fazenda, o senhor tem que vir ver a fazenda. E ficou assim insistindo bastante para a compra da fazenda. Depois ele trabalhou aqui muitos anos e foi um servidor também aqui da fazenda. Que legal. E quando você chegou aqui, como que era o campus? Tinha uma grande estrutura, como é hoje? Quais prédios já existiam? Aqui tinha laranja, né? Era uma fazenda de laranja, então o que tinha era laranja. E estrutura tinha a casa sede, tinha a capelinha, que eu me lembro, talvez tinha mais uma casinha ali, uma casinha do lado ali da casa sede, mas não tinha nada, tinha pé de laranja, poeira e barro, né? Você podia escolher. O que tinha, que era muito lindo, era a Avenida dos Abacateiros, né? Que era por onde se entrava para a fazenda. E eu lembro assim que era engraçado pra gente, né, que vivia na cidade. Então quando você entrava aqui tinha um esguicho para passar no carro, porque não podia trazer as contaminações de fora, por causa da fazenda da laranja. E então sempre tinha esse esguicho, era um vapor, assim, um negócio que passava no carro inteiro para poder tirar as impurezas, né, do carro. Que interessante. Certo. Então, assim, devido à sua proximidade com o seu pai, que estava envolvido em todo esse processo, você talvez tenha acompanhado algumas das dificuldades iniciais. Quais foram alguns desses desafios que existiram no começo? Com certeza, né, o início, sempre o início é muito difícil. Qualquer início, qualquer grande projeto, e era um projeto muito grande, tinha as suas dificuldades. Talvez não pela proximidade com o meu pai, porque meu pai era uma pessoa assim, muito discreta. Ele não gostava de fazer comentários, né, de situações administrativas, técnicas em casa. Às vezes a gente ouvia alguma coisinha e ia falar com ele: minha filha, deixa isso, não é importante, né? Vamos agora que nós estamos comendo, vamos falar outra coisa. Ele não gostava muito dessa
dessa mistura, né, de coisas. Mas com certeza, assim, as grandes realizações e os momentos de oração, a gente orava muito, né? Todo o processo foi baseado em muito joelho no chão, em muita oração e muitas bênçãos de Deus. Então eu lembro da primeira, assim, grande dificuldade era não tinha água, a fazenda não tinha água, né? Não tinha uma mina de água. E daí foram atrás dos engenheiros, não, essa região não é região de água, não tem nenhuma história, não tem nenhuma ideia de água. E fomos começar, né, pagar as escavações, e tem todo um processo, eu não sei bem esses nomes técnicos, e daí começaram a procurar água. E para bênção, foi a resposta de oração, literalmente, né? Acharam lençóis de água e tá já 40 anos, né? E a gente nunca teve falta de água aqui. Então foi assim uma grande bênção. Outra grande bênção, porque a fazenda foi comprada, porque a laranja ninguém mais colhia a laranja, porque o preço era muito baixo, não tinha interesse em laranja, então as laranjas estavam morrendo no pé. E o colégio foi comprado, a fazenda foi comprada, e misteriosamente, a gente sabe que é pela graça de Deus, teve aquela seca e teve problema nas laranjas da Flórida. E qual foi a surpresa? Todo mundo veio procurar a laranja do Brasil e aqui da região de Engenheiro Coelho. E eu sei assim, da noite para o dia, os pomares estavam todos vendidos no pé e o dinheiro, né, foi conseguido. Então não tinha planos de ser fazenda de laranja, porque foi comprado para construir a escola, mas mantiveram a laranja para poder levantar fundos para fazer as outras coisas. Então foi assim, foi uma super bênção. E a gente assim louva a Deus por causa disso. Também, né, eu lembro assim, uma semana de oração, logo no início, muita seca, muita seca, muita seca. Era setembro e nada de chuva, e precisava de chuva. E eu sei que foi a semana de oração, assim, toda noite, todo mundo orando pela chuva. E para a bênção do Senhor, sexta-feira, não sei se foi antes da Santa Ceia ou depois da Santa Ceia, veio aquela chuva assim abençoada, e que estava todo mundo orando durante toda a semana. Então são várias histórias, eu me lembro assim dessas, mas Deus estava realmente operando nesse lugar, e a gente sente muito claramente a mão de Deus. Amém, que Deus seja louvado. Ellen, no começo, aqui já começou com o ensino superior? Não, isso foi um processo muito, muito longo, né? Aqui começou como fazenda de laranja. Então, a primeira pessoa que veio para cá era uma pessoa técnica, né, que conhecia de fazenda, e ele veio então ser o administrador da fazenda. Paralelo a isso, então, as pessoas que estavam aqui precisavam pelo menos de uma escola para os filhos e para começar. Então, tinha a escola básica e daí começaram um supletivo, porque começaram a vir então alguns alunos para trabalhar. Então, acho que eles trabalhavam o dia inteiro, se eu não me engano, e daí à noite estudavam. Então, era assim, era supletivo e aquela escolinha básica para os filhos dos funcionários. E aos poucos, então, foi criando corpo. Então, a escola básica né, teve toda a sua estrutura, inclusive foi o primeiro prédio, né, que foi construído, foi o da escola básica e o refeitório, ali aquela parte do refeitório, e aos poucos então foi começando. O ensino superior, o teológico veio primeiro, e depois acho que foi pedagogia e letras, tenho a impressão que vieram juntos, se não me falha a memória. Então daí começaram os processos dos novos cursos. E um detalhe assim muito interessante, né, foram 11 novos cursos que foram pedidos, e era todo um processo bem diferenciado. Depois a gente pode, acho que, conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu lembro que quando estavam prontos os processos, então nós fizemos uma reunião, um culto, com todos não sei se estava todo mundo ou se só o pessoal já mais no ensino superior na época. Eu lembro que foi numa sala de aula e os processos todos em cima da mesa, e nós então entregamos os processos ao Senhor, clamamos ao Senhor a bênção, e daí então começaram os processos do ensino superior, a abertura dos outros cursos. Mas no início foram os cursos que vieram de São Paulo, né, que era teologia, pedagogia e letras. Certo. A respeito do seu pai, o pastor Walter Boger, você teria alguma característica assim, interessante dele para destacar?
Nossa, meu pai era uma pessoa assim maravilhosa, não era porque era meu pai. Ele era uma pessoa assim, um líder visionário, um líder nato. Ele via as coisas muito além do seu tempo e ele tinha assim uma forma de administrar com muito amor. As pessoas comentam, né? A gente até hoje, olha, tem 25 anos que meu pai faleceu e até hoje tem pessoas que eu às vezes vou para uma igreja, vou para uma reunião, vou para uma escola e vem alguém falar comigo, eu preciso falar uma coisa para você. E sempre tem um testemunho maravilhoso de como meu pai contribuiu, como meu pai ajudou, como meu pai resolveu a situação. E ele era assim, ele era uma pessoa que fazia tudo com muito amor, com muita dedicação. Eu lembro assim, alunos, né, porque na época os alunos caíam de paraquedas aqui, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha... Então ouviam falar no Novo IAE, eu tenho o sonho de estudar. Então eles vinham. E chegava aqui, não tinham feito acerto, não tinham feito nada, mas mesmo se ele né, às vezes tinha condições, ele aceitava. Outro dia um aluno estava terminando o doutorado, ele almoçou lá em casa e contou como ele chegou aqui com um amigo dele, mas daí para aquele ano eles não puderam ficar. Mas eles que ganharam comida, ganharam alguma forma de ajudar para voltarem para casa, mas daí no outro ano vieram para estudar. Então assim, são histórias maravilhosas. E ele assim era uma pessoa que todo mundo gostava. Até hoje, né, talvez tenha alguém que vai estar assistindo aqui, não, mas eu sou diferente. A gente respeita. Mas as pessoas todas falavam. Né? Então, e ele era o primeiro a fazer, ele não dava ordem. Né? Então, por exemplo, era para fazer, a gente fazia muito mutirão, era uma coisa assim muito interessante aqui. Então, mutirão de professores, funcionários, alunos, para conseguir as coisas. E ele era o primeiro da fila para lavar panela, para transportar coisa, para pôr piso no chão. Ele era uma pessoa assim muito dinâmica, muito alegre, muito cristã. Eu lembro assim do meu pai todas as manhãs. Sem chuva, sol, se ele tinha que ir cedo para algum lugar, ele levantava mais cedo, ele no escritório, lendo a Bíblia, lendo espírito de profecia, fazendo oração. Então depois ele ia, fazia o café, ele que preparava o café, geralmente, né, o desjejum, né, a gente não tomava café, mas preparava as frutas, o pão e arrumava a mesa direitinho, daí a gente ia tomar café, fazia a leitura da meditação. Então ele era uma pessoa assim, além do seu tempo, ele acreditava, né, acreditava na obra, ele acreditava no processo, acreditava que Deus abriria as portas e Deus fazia os milagres, e ele lutava com muito amor, com muita paixão. Cada detalhe aqui foi assim muito preparado, muito, sabe, eram conquistas uma a uma, e não mérito dele, mas é porque ele realmente confiava e ele acreditava que Deus estava dirigindo, e ele sempre tinha engenheiros, sempre tinha arquitetos, sempre tinha professores, pessoas assim, né, para conduzir o trabalho, para dar uma direção. Não era a opinião dele, né, eles tinham uma diretoria menor, né, acho que eram 4 pessoas, mas eles trabalhavam muito, né, nessa parte técnica, né, porque você não é capaz de fazer tudo, mas eles davam essa abertura para ouvir as pessoas, e muitas reuniões, muitos momentos de planejamento, né, tanto é que não tinha nada aqui e eles mapearam tudo, né, para uma instituição para 6.000 alunos, quando tinha 10 alunos, 50 alunos. Sim. Mas tinha que ter o planejamento, porque senão não tinha como ter hoje. Então, realmente, ele é uma pessoa assim, uma pessoa extremamente consagrada, uma pessoa extremamente que te ouvia, ele dava a opinião dele, mas ele não exigia a opinião dele, ele colocava assim os prós e os contras, mas a decisão é sua, né, em termos de pai, assim. E ele é uma pessoa assim muito temente a Deus, muito amorosa, e que valorizava muito a música, valorizava muito o esporte. Ele jogava, né, então ele jogava com os alunos, ele era muito presente, e quem lembra dele, quem conheceu, né, ele é uma pessoa alta, né, grisalha, com bastante cabelo, e assim sempre sorridente, e ele estava em todos os lugares. Então a presença dele já dava, sabe, já colocava assim já tinha essa presença, só de ele estar presente, né, tinha esse respeito dos alunos e essa atenção dos alunos, e era um homem de Deus. Que legal. Eu sou apaixonada pelo meu pai, vocês perceberam? Que legal, muito bom o testemunho. Então, a gente sabe que, infelizmente, ele faleceu ainda jovem, né? Em pleno exercício da função. E poderia nos contar um pouquinho, assim, o que aconteceu, qual foi a data disso?
Isso é uma história triste, né? A gente até hoje sofre muito com isso e foi uma perda muito grande para a família e para os amigos e familiares, mas tudo foi assim muito rápido. Apesar da doença depois ficar 1 ano, né? Mas ele dinâmico, fazendo, trabalhando e jogando, né? Como eu falei que ele gostava. E um dia eu estava na casa dos meus pais, ele chegou do jogo, foi tomar banho, e daí ele chegou lá na sala onde a gente estava, e ele estava assim, branco, da cor da parede. Eu falei assim, pai, o senhor tá bem? Ele falou assim, eu tô meio cansado. Eu falei assim, nossa, né? O senhor tá tão pálido. Ele falou assim, pois é, acho que preciso fazer um check-up. E no dia seguinte, então, ele foi, acho que no médico, pediu os exames, e do laboratório, no final, daquele 2, 3 dias depois, o laboratório ligou para o médico dizendo, seu paciente está sem sangue. O que aconteceu? A medula dele parou de produzir sangue. Um fator que desconhece, né, não se sabia a causa, porque eram 3 causas principais que poderia acontecer isso, mas ele não se aplicava a nenhuma dessas, então a gente não sabe exatamente o porquê. E eu sei que daí ele começou o tratamento e o último ato dele, né, foi ir para o governo de São Paulo e fazer, né, o pedido do asfalto dessa via, por isso que a via chama, né, Pastor Walter Boger, e ele saiu dessa reunião e foi para o hospital. E ficou quase 1 ano no hospital, no tratamento, fez o transplante, pegou o transplante, foi uma bênção, né? O irmão dele tinha medula compatível, fizeram o transplante pegou, mas depois de um tempo ele teve fungo nos pulmões. E até outro dia eu estava falando com um médico que mexe com essa parte também, ele falou que até hoje não tem assim, um tratamento para isso, né, para fungos nos pulmões, tem 25 anos que ele faleceu, e foi assim um momento muito triste, um momento de muita dor, de muita perda. E ele, quando viu que a doença dele estava continuando, né, e que não era uma coisa rápida, ele, então a primeira coisa que fez foi pedir o afastamento, para não atrapalhar de nenhuma forma o crescimento e o desenvolvimento do colégio. Então ele pediu, não sei se pediu aposentadoria, porque ele já estava assim, não estava na época ainda que tinha 63 anos. Sim. Ele era muito forte, e tanto os médicos falaram que a biológica dele era de 45 anos, por isso que eles aceitaram fazer o transplante, aceitaram fazer tudo, e realmente foi assim um tratamento bem intenso, mas foi muito duro. E no fim, né, perdemos ele com 63 anos. Tem 25 anos hoje. Hoje não, assim, esse ano, né? Certo. Foi em março que ele faleceu. Ok. É uma história triste, mas Deus sabe de todas as coisas. Com certeza. Né, com certeza. Do porquê no céu a gente vai saber. Amém, amém. Então, como você já começou a dizer, ele havia pedido a pavimentação, e hoje, em homenagem dele, temos a estrada municipal Pastor Walter Boger. Quando que ela foi inaugurada e qual a importância dela? Na época era difícil o acesso aqui ao campus? Nossa, aqui no campus você tinha 2 opções, ou lama ou poeira. A poeira entrava em todos os lugares, mas não te parava de trafegar. A lama era comum ter carro atolado. Então, quando estava a época de muita lama, já tinha um trator ali perto da portaria que já ficava resgatando, né, os carros atolados. E a gente aprendia a dirigir na lama, porque você sabe, você não pode sair da estrada principal, porque geralmente tem pedra embaixo. Mas às vezes você quer desviar porque está uma poça muito grande, e da hora que você desvia a lama mole, puxava o carro e eu lembro uma vez estava voltando até do hospital, que a gente tinha, meu irmão e eu, a gente tinha ido lá ver meu pai e minha mãe, e a gente estava voltando de noite, era umas 9 horas, 9h30, sei lá que a gente quer, e a gente atolou. E tivemos que andar, arregaçamos a calça, eu tirei o tênis, porque eu não queria lamear meu tênis, não adiantava mesmo, o pé ia molhar inteiro, e daí a gente foi andando até conseguir, porque não tinha celular, não tinha como pedir socorro, você tinha que ir atrás até achar o trator ou achar alguém que pudesse socorrer você. Então era bem difícil o acesso. E depois, então, quando foi acho que foi uma comemoração, foi 15 anos do NASP, que foi a inauguração da estrada?
foram 6 meses depois do falecimento. Eu não me lembro agora. Eu lembro que teve uma festa grande, que acho que até, não sei se veio o governador ou representante do governador, e fizeram, então, né, as homenagens e puseram a placa, e eu estava presente, mas eu não me lembro, assim, muitos detalhes. Mas foi assim, o último feito dele em vida foi a pavimentação dessa estrada, porque o que acontecia? Pelo governo, lá pelos mapas, ela já estava, né, entre aspas, pavimentada, e na verdade eu não estava ainda, então tiveram que provar que não estava pavimentada para poder receber. E realmente acho que essa estrada faz total diferença, porque é muito mais fácil, né, de ir e vir, e daí depois também até o ônibus começou a vir, porque na época não tinha ônibus, não tinha nada aqui, né, ninguém passava aqui na estrada, só se vinha pro Novo Iaê. Certo. Ok, agora entrando um pouquinho na sua atividade profissional, quando que você começou a trabalhar no NASP? Bom, aqui em Engenheiro Coelho eu comecei logo no começo, assim, porque eu era professora de música no campus São Paulo, né? E lá eu comecei em 73, tem impressão. E eu dava aula na escola, na CART, né, na escola de arte, de música lá. E então, uma vez por semana, eu vinha aqui para dar aula. Então, como meus pais moravam aqui, então eu vinha uma vez por semana, dava aula e daí ficava um pouquinho com eles e voltava para São Paulo. E então, eu dei aula aqui mais de 40 anos, né? Porque depois eu parei um pouquinho quando a gente casou e foi para Inglaterra, então eu parei um pouquinho esse período, mas depois já voltamos e daí dando muita aula de piano, aula de teoria e outras aulas, né, que precisasse. No curso técnico eu dava aula de folclore, de música de câmara, história da música, então a gente assim fazia meio que tudo, né? No início. E depois, em 95, então eu fui eleita coordenadora do curso de música e daí comecei a fazer o projeto do curso de música, né? O primeiro projeto a gente fez, é interessante isso, porque o maestro Flávio Garcia, né, que é um nome ícone na música da Igreja Adventista, ele sonhou. O professor Turíbio de Burgo levantou os documentos e os professores, possibilidades, e depois então me entregaram o processo, né? Eu lembro que a coisa mais difícil assim foi que eu não tinha essa experiência, essa vivência, nem sabia como é que abria um curso, né? Eu lembro o ato que me deram foi o Diário Oficial. Já viu o Diário Oficial? Aquelas letrinhas minúsculas com um monte de palavras que você não entende, e daí me deram o Diário Oficial, né? O que precisava para a abertura de um curso. Eu olhei aquilo assim, eu falei assim, oi, né? Primeira coisa que eu fiz, tirei uma cópia, um xerox ampliado para eu poder enxergar melhor, e na época eu tinha vista boa, né? E daí enxerguei melhor aquilo, e daí teve uma equipe, né, muito boa, o professor Vandir, a professora Clarice e outras pessoas aqui que ajudaram muito na época, né, para como que fazia, o que fazia, e a consultoria, e daí foram assim alguns anos, né, a gente preparando esse processo e o projeto do curso de música. Certo. E quais desenvolvimentos você viu ao longo desses anos na área musical? A gente sabe que hoje o NASP é muito forte na área de música, né? Mas no começo não era assim. Depois foram formados grupos, orquestra. Como que foi esse processo? Então, o primeiro grupo, né, de alunos eram adultos. Lembra que eu falei que tinha, né, o pessoal que trabalhava na fazenda e estudava à noite. E daí tinha algumas pessoas que não estudavam à noite, mas que estavam aqui, moravam aqui e cuidavam da fazenda. E eles queriam aprender música. Eles sempre falavam que a gente quer aprender a ler essas bolinhas. Então eu lembro que a gente tinha uma turma à noite e a gente começou a trabalhar com eles ensinando a ler bolinhas, né? Ler a partitura. E depois disso, então, já tinham as crianças, né, as filhas dos funcionários que queriam ter aula de piano. Então, a gente dava aula de piano para eles. Depois, a professora Erly Pazini também assumiu essas crianças e também continuou dando aula de piano. Mas tinha aula de piano e daí começou o coral. Tinha o coral da igreja, eu acho que eram membros da igreja, acho que o Dr. Misael foi o regente do coral, o pastor Milton Souza também regeu o coral, o professor Edley tem a impressão que regeu também, então era um coral da igreja e da comunidade.
E depois, então, veio a professora Silvia Araújo Carvalho e o professor Getro de Oliveira, e eles, então, né, começaram a Escola de Artes. E daí trouxeram outros instrumentos e formaram a banda, daí o coral, e daí teve o coral infantil, e daí paulatinamente foi vindo esse desenvolvimento. Depois o professor Vandir ficou mais de 20 anos como diretor da Escola de Artes, então foi um momento assim de grande crescimento em todos os aspectos, porque tinha aula de pintura também, a orquestra experimental, banda experimental, conjuntos. Eu lembro que um ano nós fizemos um relatório e quando nós vimos tinham 60 grupos vocais e instrumentais, né? Não todos geridos pelo NASP ou pelo curso de música ou pela Escola de Artes, mas que alunos se registravam para ter algum tipo de apoio, para ter participação. Então era muito forte. E claro, teve, né, alguns grupos que se desenvolveram mais, né, como a Vocal Livre, Novo Tom, e quando o Linneu, né, veio para cá, então daí teve o Novo Tom, e daí dividiu, né, coral universitário e oficina vocales e coral NASP e Academia da Voz. Então eram sempre os grupos principais vocais. E sempre, né, com muita boa vontade, muito investimento, porque na época a gente fazia tudo, o coral não entrava na carga horária de ninguém, né? Tocar no coral, eu toquei no coral a vida inteira, mas não ganhava nada, era tudo assim, né? Era o nosso trabalho missionário, era diferente todo o processo. Mas a gente ia fazendo sempre com muito amor, com muita dedicação, e foi criando também não só o curso de música, né, que preparou muitos professores para a rede, mas também os encontros de músicos. Eu acho que isso é importante a gente falar, né? Ano que vem nós vamos fazer o 30º encontro de músicos. E o primeiro encontro de músicos, como todos os começos, foi bem difícil, foi bem complicado. Por quê? Ninguém conhecia Novo IAE, né? Lembra disso? Ninguém sabia onde era e nem como se chegava aqui. Não tinha telefone. Eu lembro que de noite eu vinha na administração, pegava o fax e daí ligava para as pessoas e assim tentava convencê-las. Olha, vai ser o encontro, vai ser bacana, vem aqui, nós vamos fazer música juntos. O que fazer? Aonde você está? O que você quer fazer? E quanto você vai me pagar, né? As pessoas mais assim já tinham quanto vai custar? E a gente vai pagar despesa, a gente não tem muita verba. E era muito, muito difícil. Hoje, você manda um WhatsApp para a pessoa, nossa, tô aí, quando é? Né? Porque já tem a visibilidade, já tem toda a trajetória. Mas os primeiros foram muito, muito difíceis, mas foram muito abençoados. Eu acho que o Encontro de Músicos é uma bênção para a música em todo o Brasil e também na América do Sul. Já tivemos pessoas de Portugal e de outros países também, da Europa e dos Estados Unidos. Então, acho que realmente, né, isso foi um marco do NASP, o Encontro de Músicos. Paralelo a isso, nós tivemos as Semanas de Arte, também que mesmo antes do curso da Faculdade de Música, né, da licenciatura em Música, a Escola de Arte já promovia uma vez por ano uma semana especial voltada às artes. Eu acho que isso era bem bacana. E tivemos Una Music, que foi assim um festival mesmo de música instrumental, né, muito investimento, mas tivemos assim, concertos internacionais, inclusive, né, o aluno que ganhou ano passado o prêmio de melhor violinista do mundo, ele tocou aqui pra gente no Una Music. Então, sabe assim, são marcos, né, de referência e de muito trabalho, mas que a gente vê os resultados, é sempre muito bom. Né, nos 500 anos da Reforma, o curso de música foi convidado a fazer parte com a Orquestra Sinfônica de Campinas de uma apresentação, né, do Elias de Mendelssohn para a comemoração dos 500 anos da Reforma. E eu tenho a impressão que esse foi assim o único marco onde o NASP ele foi para as mídias, né, com destaque. Ele apareceu no Jornal Nacional, apareceu no Fantástico, no Jornal Regional, falando, né, do NASP, do coral. Para honra e glória de Deus, nós pudemos fazer essa parceria, né, da música profissional, e para os alunos foi assim, acho que o maior ponto de destaque, de atuar profissionalmente com uma obra tão relevante, né, o Elias de Mendelssohn.
Certo. Ellen, você está aqui desde o princípio, com certeza viu o crescimento todo do campus. Quais prédios você viu sendo construídos? Por exemplo, a igreja, o ensino superior? Como que foi? Olha, eu vi todos, né? Mas eu não tenho muita memória muito boa, né? Assim, mas, por exemplo, é porque a gente ficava longe, né? Nunca a gente estava perto da construção, né? Porque o campus era ali, escola básica e a sede. Então a gente estava naquele entorno. E daí a faculdade e o prédio de ensino e a igreja estavam sendo construídas para esse outro lado. Mas claro, a gente sempre lembra, tinha os mutirões, né? Eu lembro o mutirão da igreja, foi um mutirão que a gente foi lá para sentar coisa e para limpar e para fazer, sempre tinha trabalho para todo mundo, né? Os homens faziam um trabalho mais pesado, as mulheres faziam um trabalho mais leve e os prédios tinham toda uma estrutura, tinha todo um plano mestre. Acho que isso era uma coisa muito bonita da época. E que se fazia esse plano mestre, iam buscando conseguir as maneiras de alcançar as metas. E eu acho que isso era interessante. Então, eram partes do dormitório, eram partes, né, do ensino superior, era parte do centro de comunicação, não tiveram doações. Eu lembro de campanhas para a igreja, a gente tinha carnezinho, não só nós aqui, os funcionários, mas também quem quisesse do Brasil, né, nas associações, os obreiros, de uma forma geral, que contribuíam mensalmente para a construção da igreja. E a igreja, ela teve assim 2 fases, né? A primeira fase, quando a gente entrou na igreja. Então não tinha forro, não tinha banco, não tinha, né, tinha a estrutura para a gente ter esse lugar para cultuar. E daí depois, então, a segunda fase, quando foram os bancos e daí todo o processo, né, pronto da igreja com piso e forro. Então foi a segunda fase da inauguração da igreja. A mesma coisa, né, aqui no prédio de ensino superior, que foi aos poucos, né, criando as suas estruturas e tendo as salas de aula e os equipamentos. Abriu a primeira parte A, aquela parte central, né? Depois começou a parte lateral e depois o centro ali de vivência. Então tudo era em partes, né? Então você vai fazendo parte do processo. E hoje nós temos toda essa estrutura, né? Agora o museu acabando ali e sempre muito bonito. Eu lembro quando veio o asfalto para cá, né? Porque o asfalto tinha lá embaixo, mas daí subia, era terra, né? Barro e poeira continuavam aqui no nosso entorno. Então foi uma campanha grande também para fazer o asfalto e hoje em dia está tudo pavimentado aqui, está tudo lindo, maravilhoso. As pessoas, né, quando vêm visitar o NASP, ficam assim encantadas, porque tem esse céu azul que a gente enxerga longe, tem o verde que a gente enxerga também longe e perto, né, os prédios, esse espaçamento. Às vezes as pessoas reclamam, né? Nossa, é muito longe um prédio do outro, mas esse foi o propósito, justamente para as pessoas não ficarem sedentárias, né? Para ir de um prédio para o outro, elas vão andar, elas vão tomar sol, elas vão... Então isso foi tudo pensado. Que legal. Né? Eu lembro quando veio a equipe de paisagismo para montar e para fazer. Então é interessante você ver as árvores crescendo, você vê a sombra, as flores. Então tudo mexe muito com a gente, porque é tudo muito bonito, onde, sabe, sempre valorizou muito, né, toda essa parte de verde, de árvore, de espaços, ter o lugar também para os alunos, a construção ali da piscina, né, depois do ginásio, das quadras, e isso não para, né, é um processo contínuo. Às vezes tem algum movimento, né, no decorrer, porque o tempo vai mudando, a tecnologia vai mudando, então você tem que fazer alguns ajustes de processo, mas o NASP sempre foi pensado com muito carinho e ele sempre, né, esse crescimento não foi à toa, né, foi para a honra e glória de Deus e base de muita oração dos primeiros, né, eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso. Que legal. Em sua opinião, Ellen, qual o diferencial do NASP em relação a outras instituições de ensino? Eu sou meio suspeita, né, para falar isso, mas eu acredito que aqui no NASP, Campus Engenheiro Coelho, nós temos espaço. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Você tem campo verde, você tem
biblioteca, você tem lugar de estudar, você tem lugar de refletir, lugar de igreja, você tem muita música, você tem, né, momentos muito especiais de reflexão, né, semanas, né, durante todos esses anos, as semanas que marcavam a instituição eram muito fortes. Semana da Bíblia, semana do Espírito de Profecia, semana de inclusão, semana universitária, semana de professores. E era um calendário assim enorme, né? A unidade, né? A unidade dos professores, unidade do corpo docente. Eu acho que isso é importantíssimo também. A formação, né? O UNASP hoje em dia tem muitos cursos e você tem muita, sabe, o jovem adventista deveria estar na instituição, numa instituição de ensino cristão, porque é totalmente diferente você estar dentro de uma filosofia e de um embasamento cristão e você estar, sabe, no meio dessas filosofias outras, né? Esse campus, ele tem assim esse diferencial que ele foi pensado. Isso acho que é muito importante, porque os outros campos, eles foram crescendo de acordo com as necessidades. Esse aqui não, ele já foi pensado para ser um campus universitário. Então as construções, toda a pavimentação, todas as experiências já eram voltadas com esse fim. Então acho que essa é uma grande diferença também. Certo. Ellen, o que o UNASP representa na sua vida? Como impactou você? O UNASP e a minha vida, elas andam paralelas. Como eu falei no começo, né, eu tinha 19, 20 anos a primeira vez que eu vim aqui. E estou aqui. Saímos por um tempo para estudos e coisa assim, mas durante esses anos todos nós trabalhamos aqui no UNASP. Meus filhos nasceram aqui no UNASP, estudaram no UNASP, se criaram no UNASP. Então a minha vida e a vida do UNASP andam muito juntas. Não dá para separar. Isso aqui é a minha vida, né, da minha família, Renato e Ellen Stencil. Isso aqui é o UNASP. Por quê? Eram sempre muito juntos, muito interligados. Era um processo, né, de retroassimilação, como professora, como mãe, como membro da igreja. Então é esse processo, né, que um alimenta o outro, e sempre foi um processo assim só tenho a agradecer ao UNASP e a honrar a Deus em todos os momentos, porque Deus sabe todas as coisas, Ele vê o futuro, Ele conhece a gente sempre, e a minha vida e a do UNASP é uma dobradinha. Ellen, eu queria muito agradecer a sua presença, por ter dado um pouquinho aqui do seu testemunho, da sua história, e desejo que Deus continue abençoando muito a você e a sua família. Obrigada.